141. Glória a Deus, aleluia. 141. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 141. Obrigado, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu acho prazer em te servir, ressuscitar-me para Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem meu Senhor, e enchendo seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para teu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá no Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor, seja louvado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Hoje nós convidamos 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Hoje nós convidamos o pastor Francisco, 1 Samuel, capítulo 1, para estar trazendo a palavra de Deus. Mas eu quero falar simplesmente sobre esses dois versículos. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Samuel, livro de 1
Vamos ler? Eu vou ler os 2 versículos só, e depois eu quero que os irmãos repitam comigo só o 27. Eu vou ler o 27 e 28, e depois nós vamos ler junto o 27. Diz assim: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Vamos no 27 todos juntos, no 3, 1, 2, 3. Foi glória a Deus. Vocês vão poder sentar. Nós estamos na presença do Senhor. Eu peço para os irmãos que estamos alegres, porque a cada dia eu saio de casa, eu venho para esse lugar, eu fico feliz. Porque tem muitos que não têm esse privilégio que você tem. Lá para a África do Sul, os países ali de fora aí, não pode carregar uma Bíblia, né? Não pode falar de Jesus. E nós temos a liberdade de falar de Jesus. Então isso é um privilégio para nós. Quando eu saio de casa, que eu venho para a casa do Senhor, eu fico feliz. Porque eu falo assim: Deus, muito obrigado. Porque para mim, para a igreja, não é fácil. Vou para tipo uma festa, onde tem comidas, bebidas, um divertimento, é tão bom, é legal para mim. Mas para a casa do Senhor não é fácil, né? Mas Deus sabe da nossa vida, né? Mas nessa mensagem que nós vemos aqui, gente, toda uma pessoa que estava com o seu coração amargurado, triste. Mas é interessante que muitos, quando estão com o coração amargurado, eles vão para a avenida beber. Outros desejam para a igreja, outros fazem maldade. Eu tive com uma pessoa do meu carro essa semana, e a pessoa falou para mim que quando o filho dele morreu, ele tinha casa, tinha carro, tinha moto, perdeu tudo no jogo. Porque a depressão, então, quando foi ver, ele não tinha dinheiro nem para comprar alimentação. E ele era um motorista do governo, né? Não era pouquinho salário, né? Perdeu tudo, hoje está vivendo de ajuda dos filhos. Por que isso? Ao desespero. E a Bíblia fala que a Ana também estava desesperada. Ana estava sendo insultada. Ana estava sendo provocada pela dificuldade que ela tem. Às vezes, por nossa dificuldade, irmã amiga, alguém queira zombar da gente, rir da gente, criticar da gente. Mas o que Ana fez? Diz aqui no versículo 9, que Ana orou ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Não sei se Jesus vem hoje, não vem amanhã, se vai vir daqui uma semana, daqui um ano, mas Jesus vem buscar a sua igreja. Né? E Ana, então, o que ela fez? Ela orou ao Senhor. Né? Às vezes, irmão, nós pedimos tanta coisa ao Senhor, mas não tiramos tempo para agradecer a Ele por tudo bem. Né? Para agradecer a Ele por isso. Então a Bíblia fala que Ana, então, ela falou: Senhor, se tu me abençoar, eu vou te abençoar. Irmãos, quantas pessoas que só querem a bênção, não querem abençoar o Senhor, não querem abençoar a obra de Deus, não querem abençoar o seu amigo? Diz o versículo que Ana então falou: ó Deus, se tu me der essa bênção, né, eu vou te abençoar. Ana pediu um menino ao Senhor. E diz o versículo que quando nasceu o menino, o que ela fez?
Ela falou, Deus, aqui está aqui o menino. Quantos de nós, irmão, recebemos uma bênção e não contamos para edificar mesmo? Não falamos com o Senhor, recebi uma bênção. Irmão, Deus, Ele sabe o nosso coração, mas Ele gosta que a gente fala, né? O que nós ganhamos de bênção para que Ele possa servir de exemplo para outro. Alguém uma vez falou para mim assim, pastor, eu estava sofrendo uns problemas aí, e tinha que operar, e tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, aquilo outro, os exames já constou, e depois que eu vim dessa congregação aqui, passando uma semana, ela até pediu oração, ela ia operar, que o exame deu isso, aquilo, aquilo outro, e ainda vamos orar Deus vai dar vitória. Mas a coisa interessante é um pouco humilde, mas é um pouco que ora. Né? E depois, passando uns dias, ela falou assim, mas tu ia operar? Ah, pastor, fiz os exames, está tudo bom, não precisa operar nada, como glória a Deus. Então, querido, quando nós oramos, nós somos abençoados. E diz assim que Ana, ela orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração. Irmãos, eu não sei qual é o dia, qual é a hora, mas eu tenho certeza que Deus vai atender a sua oração. Eu não sei se é agora, não sei se é daqui a pouco, mas antes de você descer a sua Deus vai ouvir a tua oração. Eu creio nisso, querido, sabe por quê? Uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor está nesse dia, Deus, meu carro parado, eu estava pedindo, Deus, está faltando mínima coisa para tudo que eu pedi ao Senhor ser abençoado. Não é que eu não sei se eu vou para o céu amanhã, se vou depois da manhã, não sei, mas está faltando mínima coisa. Tudo que eu pedi ao Senhor, irmão Bernadette, Deus está me atendendo gradativamente. Porque se Ele der tudo uma vez, eu vou. Ele está. Devagarzinho, Senhor. Devagarzinho, não medita se Deus está me abençoando. Então, querido, Ana, ela orou ao Senhor e o Senhor atendeu. E depois que o Senhor atendeu a oração da Ana, sabe o que ela fez? Ela foi lá e pagou o seu voto. Aqui, Senhor, ó, eu estava desempregado, né? Eu consegui um emprego. Antigamente era assim, não foi assim. Quando a gente conseguia um emprego, a gente pegava o nosso. Não estou falando de dizimar, estou falando de uma contribuição. Pastor, eu trouxe isso aqui porque eu orei a Deus, Deus me deu isso aqui. Eu contei com os irmãos aqui, já falei, em questão da minha mãe, ela foi abençoada, nunca trabalhou fechado, e foi se aposentar, e quando chegou lá, ela já foi sabendo que não. Às vezes não, a gente não confia nem em Deus que serviu. A gente vai resolver uma coisa, está pensando que não vai dar certo. Deus, é verdade? Todo mundo confia. E ela chegou lá, sabendo que não ia dar certo, porque tinha que ter um tempo de contribuição. E ela chegou e ela falou que só de casa, não, se Deus me abençoar, eu vou contribuir. Não deu outra, chegou lá, conseguiu se aposentar. Então, o que ela fez? Ela pegou e falou, contribuiu. E no outro mês, aumentou mais o salário dela. Então, querido, se você não conta. Não, pastor, eu estava sentindo uma dor no coração terrível. E eu mesmo em casa falei com Jesus e fui curado. Conta. Agradece a Deus por isso. Olha, pastor, eu estava vivendo, mas Deus me abençoou. Né? Conta. Eu escuto tantas maravilhas, tantas tristezas. Eu escuto que eu vejo Jesus, eu dizia para alguém essa semana passada, falei, se eu parar contigo, você não vai ver nenhuma derrota na minha vida. Uma pessoa que dirigiu igreja, falou de dirigir igreja, está prostrado, e falou para mim, eu falei, por que você deixou? Pastor, eu deixei porque eu me desanimou. Eu falei, vaso de Deus, eu vou dizer para você, eu não vejo nada disso, porque meu alvo é o céu. Glória a Deus.
cadeira, eu tenho som, tenho mesa, tenho tudo para a igreja, mas eu estou esperando para ele, não está esperando Jesus vir, você ficar na sua mesa, na sua cadeira. Então, enquanto você está vivo, faz a obra de Deus. Andando e falando com ele, dirigindo aí, falando com ele, não vai. Quando parou lá, quando prestou atenção para ele, olha, vou dizer para você, não te conheço, mas olha, muitos por aí estão perdendo as bênçãos de Deus porque está se enchendo dos problemas atuais. Falei para ele, olha, desceu, eu falei para ele, olha, guarda isso no teu coração. Se você não fizer a obra de Deus, o Senhor vai enviar um pessoal lá dentro do presídio para vir para fora fazer o teu lugar. E quando Jesus vir, você vai ficar devendo. Verdade? Mas que Deus nos abençoe nesta noite. Que possamos crer que o Senhor é poderoso. Vamos ficar de pé nesse momento? Nós vamos estar passando a oportunidade para o nosso irmão Pastor Francisco, que vai estar falando a respeito da palavra de Deus. Pastor Francisco. Quero cumprimentar a Maria Igreja com o Pai do Senhor, amém? Prazer, alegria e satisfação estar com os irmãos. Mais essa oportunidade para nos alegrarmos na presença do Senhor. Porque nós sabemos que na presença do nosso Deus há fartura de alegria. Fartura, quando fala de fartura, é muito, uma proporção bem elevada. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 6, aleluia, versículo 23. Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente não gosta de falar e muitas pessoas não gostam de ouvir. Mas eu vou falar hoje. Porque a igreja precisa ser inteirada desse assunto. Louvado seja Deus. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmão? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, te damos graça por esta palavra que acabamos de ler. Deus poderoso, queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos dado vitória até aqui. E cremos que o Senhor nos dará, Senhor, a eternidade em gratificação pela nossa obediência. Queremos, Deus, estar na tua presença sempre, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Este assunto é um assunto tanto polêmico. Antigamente, lá, irmão Mário, quando eu aceitei Jesus em 96, 97, por aí, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, todos falavam muito desse assunto de pecado. Falavam muito de arrebatamento da igreja. Mas de 2000 para cá, houve assim, então, um período de, não sei como expressar essa frase, mas eu acho de medo, de represália dos próprios membros da igreja. Porque um camaradinha tem um dinheirinho, um carrão e tal, chega na igreja, o pastor não pode falar que ele está errado, porque ele disse que não dizima mais, não vem mais no culto, e às vezes se afasta dele da igreja. E começa. Está na igreja, mas a igreja não está nele. Está no santo lugar, mas o santo lugar não está nele. Diz que aceitou Jesus, mas Jesus não está nele, não habita nele. Porque o crente
que é crente em Jesus Cristo, ele ouve o que der para ouvir na igreja e vai para a igreja, para casa, dorme no outro dia do culto, está lá de novo na igreja para aprender mais. Quando os filhos eram pequenos, na mesma época, que eu falei aqui que os pastores pregavam muito sobre pecado, o filho que fazia algo errado, o pai pegava e dava uma salva de peia, o filho ficava normal, tranquilo, 10 minutos depois estava feliz da vida. Hoje, se você corrigir um filho, só basta você olhar para ele com uma cara feia, porque está fazendo alguma coisa errada, pronto. É motivo do cara ficar com raiva do pai uma semana. Eu tinha um que ele dizia para mim de vez em quando assim, eu estou muito puto. Por quê? Porque está puto? Está puto com quem? Ele não dizia. Não dizia, até que um dia ele disse para mim, eu estou puto com o senhor. Mas por quê, rapaz? Só fica me dando caramba direto, brigando comigo direto. Mas eu estou te corrigindo para te ensinar, para tu andar direito, fazer as coisas certas, não fazer errado. Não, eu estou puto com o senhor. Eu já pedi um cabo de vassoura lá na nossa região, no Amazonas, tem muito macaranduba. É uma árvore mole, macia, fofinha. Peguei aquele cabo de vassoura de macaranduba, dele até espatifar aquele cabo todinho. Rapaz, nunca mais ele ficou puto comigo. Ele está puto comigo, senhor Sagrado? Não, senhor, não. Um tanto remédio para ele não ficar puto. E até hoje. Eu falo para minha esposa, meu Deus, que eu sou violento. Eu não sou violento, eu gosto da coisa correta. O melhor método de corrigir qualquer pessoa é peia. No tempo que a polícia batia, não tinha bandido que nem tem hoje. Amém? Vamos lá, voltar para a Bíblia. Estou falando muita coisa do secularmente, quero voltar para a Bíblia. Quero compartilhar com vocês hoje uma das verdades mais grandiosas e libertadoras que existem na palavra de Deus. Muitas vezes andamos preocupados com o futuro, com as dívidas, com os problemas, mas esquecemos de olhar para a questão espiritual que rege toda a nossa existência. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos 6,23, uma frase que resume toda a história da humanidade e o plano da salvação para cada um de nós. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele estava falando da real, uma mudança radical no nosso modo de viver na sociedade. Vemos pessoas que agem de maneira errada e para eles está tudo certo, porque eles não têm uma dimensão do que é a vida eterna com Cristo, do que é a salvação em Jesus. Eles acham até que se eles morrerem hoje, acabou tudo, está tudo certo. E não é dessa forma. Se nós vivermos esta vida em regime cristão, servindo a Deus como está escrito na Bíblia, ao partirmos desta terra, porque existem 3 tipos de morte, um estudo aqui teológico para todos nós. Existe a morte espiritual, que é a primeira. A morte espiritual é a primeira morte. Você vê um camarada aí que não quer nada com Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber da palavra de Deus, tem raiva de crente, tem raiva de tudo que é de Deus, ele já está morto espiritualmente. Essa é a primeira morte. Depois tem a segunda morte, que é a morte física. Essa não temos que ter medo, porque essa todo mundo vai passar por ela, querendo ou não querendo. Ricos e pobres, sábios e ignorantes vão passar por essa morte. Essa aí ninguém pode. Aí vem a terceira morte, que é a morte eterna. Essa todos temos que ter medo. Medo mesmo, daquela de se tremer todo. Porque essa morte é onde vai ser decretado o distanciamento de Deus por toda a eternidade. E só vai passar por essa morte, irmão Maio, aquele indivíduo que não quer nada com Deus nesta vida.
espiritual, morte física e posteriormente a morte eterna. Todas as três mortes estão acarretadas sobre a vida dele.